Graça e paz para você que já chegou aí, que já está aqui conosco para participar do culto. Nossa reunião de oração, Cida, Alessandro, sejam bem-vindos. Que Deus os abençoe nessa noite. Que a presença do Rei dos Reis já possa estar inundando o seu coração, já possa estar invadindo o seu lar, alcançando sua família. Amém? Vamos aguardar os nossos irmãos e irmãs chegar para darmos continuidade ao nosso culto, para erguermos um altar de adoração a Ele, para erguermos a nossa voz e declararmos que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele vive e reina e reinará eternamente. Aleluia. Santo é o nosso Deus, digno de honra, digno de glória, digno de todo o nosso louvor, digno de toda a nossa adoração. Seja bem-vindo, meu irmão e minha irmã, seja bem-vindo a esse momento precioso, onde vamos cultuar o nosso Senhor. Seja bem-vindo nesse momento onde vamos engrandecer o Rei dos Reis, onde vamos declarar palavras de adoração, de gratidão, onde nós estamos rendidos. Seja bem-vinda, Michele, a paz, Débora, seja bem-vinda. Santo é o nosso Deus, Ele é glorioso, digno de toda a honra, de toda a glória, digno de toda nossa adoração, amém? Comece a erguer, enquanto nós aguardamos os nossos irmãos e irmãs se chegarem. Comece a declarar palavras de adoração, comece a dizer ao Espírito Santo que Ele é bem-vindo. Comece a dizer, Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo em nossas vidas, Tu és bem-vindo em nosso ser. Comece a declarar, comece a dizer, Espírito Santo, vem, toma o teu lugar de honra. Comece a dizer, Espírito Santo, vem, nós estamos aqui aguardando, ansiosos pelo toque da tua poderosa mão. O salmista, no Salmo de número 66, nos diz assim: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostrar-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodiai o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Aleluias, a paz, Vitor e Andresa, Márcia, a paz, seja bem-vinda, minha irmã, meu irmão, irmã Eleni, seja bem-vinda, que Deus te abençoe nessa noite, que bom ter vocês aqui conosco. O salmista nos convida a salmodiarmos, a declararmos salmos, declararmos palavras de adoração, a declararmos toda a honra, toda a glória, todo louvor àquele que vive, àquele que reina. Aleluia, seja bem-vinda, Ana Carla. Cida, é maravilhoso ter você aqui conosco, é maravilhoso. Vamos orar, vamos erguer um altar de adoração, orando, falando fervorosamente com o nosso Deus, abrindo nossos corações para Ele, porque Ele reina, Ele vive e Ele reinará eternamente. Oh Deus Todo-Poderoso, Tu és digno de honra, Tu és digno de glória, só Tu és digno de louvor. Senhor, em nome de Jesus, nós aqui erguemos um altar de adoração a Ti.
Senhor, nós levantamos a nossa voz e declaramos, Senhor Deus, como igreja, como povo unido e reunido neste lugar, nessa noite. Senhor, aqui em meu lar, os meus irmãos e irmãs, ó Deus, diante de Ti, cada um em seu lar, cada um em sua casa, mas todos nós, ó Deus, num só propósito, numa só direção de adorarmos e engrandecermos o Teu nome. Senhor, nós levantamos a nossa voz e damos honra, glória, todo o nosso louvor é dedicado a Ti. Senhor, em nome de Jesus, nós nos apresentamos e queremos Te pedir, Espírito Santo de Deus, dirige-nos nesse momento de culto, dirige-nos, ó Deus, em todos os momentos de palavra, de oração, Senhor, conduz, ó Deus, tudo que será dito nessa noite, para que, Senhor, os corações sejam aquecidos, para que os corações sejam impactados com a Tua presença, Senhor, para que a Tua presença, Senhor Deus, venha inundar, ó Deus, a mente, o coração dos Teus filhos e filhas, Deus, aqueles, ó Deus, que estão entristecidos, que estão abatidos pelo momento que estamos vivendo. Eu quero Te pedir, Espírito Santo, enche com a alegria do Senhor, porque o salmista nos diz que a alegria do Senhor a nossa força é. Então, Espírito Santo de Deus, ministra, vai enchendo de alegria todos nós, vai enchendo-nos de alegria, de regozijo por estarmos na presença do Rei, vai enchendo-nos de alegria, porque hoje, desde o amanhecer desse dia até este exato momento, nós tivemos a alegria de recebermos livramentos, nós tivemos a graça do Senhor sobre nós, nos dando fortalecimento, nós recebemos de Ti, Senhor Deus, Pai, tanto amor durante esse dia. Nós, ó Pai Deus, nós tivemos a oportunidade de estarmos observando e contemplando a Tua criação. Nós Te somos gratos por tudo isso e Te pedimos, permanece conosco em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluias, glória a Deus. Sônia, seja bem-vinda. Cristina, Flávio, sejam bem-vindos, que Deus os abençoe. Ana Carla, que o Senhor Deus nos una como igreja nessa noite, neste momento de culto. Que o Senhor Deus, Jefferson, seja muito bem-vindo, meu irmão. Que o Senhor Deus te abençoe tremendamente. José Carlos, seja bem-vindo. Que o Senhor Deus nos abençoe nessa noite. Que a presença dEle que é real, que o amor dEle que é soberano, que a graça dEle nos inunde nessa noite. Noite de oração, noite onde nós experimentamos durante esse dia milagres acontecendo. Hoje nós tivemos a graça do Senhor sobre nós, oramos por alguns momentos e recebemos boas novas dele, recebemos boas notícias. Hoje foi um dia de nós estarmos experimentando mais uma vez o poder manifesto do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos irmãos e irmãs, sobre a vida de pessoas que talvez você nem conheça, mas que o Senhor alcançou com o amor sobrenatural dele nessa noite. E hoje é noite de oração, hoje é noite de clamarmos, hoje é noite de nos apresentarmos a ele como igreja viva, sarada, santa do Senhor. Hoje é noite de nos apresentarmos a ele para rendermos graças por todas as coisas que ele tem feito. Mas hoje é noite de nos reunirmos em torno da palavra. Palavra que é verdadeira. Palavra que eu tenho dito que é viva, porque ela tem se tornado viva e eficaz todos os dias sobre as nossas vidas. Você pode hoje observar, parar e observar quantas coisas maravilhosas o Senhor fez por você nos últimos dias, por pessoas que estão à sua volta nos últimos dias. Você pode parar e observar quantos livramentos que você tem recebido, que a sua casa tem recebido. Você pode parar para observar que o Senhor tem nos presenteado com pessoas à nossa volta que estão também compartilhando conosco de tudo que ele tem feito.
Nos últimos dias, conversando com um irmão, eu tive um momento de parar e pensar quantas coisas nesse tempo tão difícil, nesse tempo tão diferente que nós estamos vivendo, quantas coisas o Senhor tem realizado em nossa cidade. Nós temos tido notícias tristes, infelizmente temos tido notícias de pessoas enfermas, mas nós temos tido notícias de pessoas curadas, nós temos tido notícias de pessoas que estão recebendo de Deus um cuidado todo especial nesse momento. Nós estamos ouvindo notícias difíceis, mas também precisamos abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração, deixar com que o Espírito Santo de Deus venha nos renovar com as boas novas do Evangelho, com as boas novas da palavra e com as boas notícias que o Evangelho tem proporcionado na vida de muitos irmãos e irmãs. Minha irmã Ilma, seja muito bem-vinda. Márcia, que o Senhor nos abençoe. Paulinha, glória a Deus. Senhor, nos abençoe. Nós vamos compartilhar desse Evangelho vivo, que está descrito em Lucas, no capítulo 24. Nós vamos falar um pouco de caminho. Como tem sido o nosso caminhar? Como tem sido o nosso caminho? Nossa irmã Adi, seja muito bem-vinda, minha amada. Que o Senhor te abençoe. Lucas, capítulo 24. Eu creio que você já está com a sua Bíblia próximo de você. Se você não está, fique muito atento à leitura desse texto. Nós vamos falar dos caminhantes de Emaús. Mas nós vamos falar de quem caminhou com ele. E caminha comigo e com você nessa noite. O texto nos fala, no capítulo 24, a partir do versículo 13, o seguinte: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então, Jesus perguntou: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes respondeu: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crerem que tudo o que os profetas disseram? Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a seu respeito, constavam todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco,
porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. E então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como foi por eles reconhecido no partir do pão. Aleluias! Senhor Deus, a tua palavra é eficaz, ela é viva, ela é poderosa, e nem a distância, nem profundidade, nada pode nos separar do teu amor, porque a tua palavra nos garante. Eu quero te pedir, Deus, que nessa noite essa palavra alcance os corações que estão perto e que estão longe. Alcance os corações, ó Deus, e molda, Senhor Deus, a nossa visão. Abre os nossos olhos e aquece os nossos corações, nos enchendo de esperança. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmã Gessonita chegou aí, seja bem-vinda. O Adriano, seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor nos abençoe a partir da sua palavra. Nós vamos meditar no texto de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Eu quero te convidar a pensar nessa caminhada, nesse caminho que esses discípulos fizeram e na companhia de quem eles fizeram. Na companhia de quem? A caminhada de Emaús, ela é relatada apenas pelo evangelista Lucas. Somente ele fala a respeito dessa caminhada. 2 discípulos de Jesus estavam numa mesma jornada emblemática e cheia de significados. Eles estavam vivendo um momento de dificuldade extrema. Aquele a quem eles esperavam que salvasse-os, aquele a quem eles estavam esperando ardentemente que redimisse, que restaurasse, que salvasse o povo, havia sido preso e morto. Eles estavam vivendo um momento com muitos significados. E eram 2 pessoas que idealizaram um acontecimento messiânico. Nós, sempre, quando nós olhamos a palavra, vem algumas imagens, alguns pensamentos, vem algo à nossa memória. Vem algo no nosso imaginário. Quando nós recebemos a promessa de algo do Senhor, vem algo, de alguma forma nós começamos a imaginar como será que tal coisa se realizará em nossa vida. Quando o Senhor nos chama a um ministério, nós ficamos imaginando, idealizando a maneira que Deus vai nos usar no ministério. Quando o Senhor nos chama para realizar uma obra na casa dele, uma obra na nossa família, nós ficamos idealizando. E não era diferente com eles. Eles idealizaram como o Messias seria. Como o Messias venceria o império da época. Como o Messias venceria todas as dificuldades daquela época. E hoje nós estamos imaginando como iremos ser daqui a um dia, 2 dias. Hoje nós estamos imaginando como a terra será sarada. Hoje nós estamos imaginando como Deus vai agir para resolver toda a situação que nós estamos vivendo. Nós estamos nesse momento, no momento de caminharmos e imaginarmos como as coisas irão acontecer. Mas nós precisamos observar algo. Mas ao contrário de tudo que eles esperavam, ao contrário da maneira que eles haviam idealizado,
o Cristo da fé dos discípulos, na figura de Jesus de Nazaré, foi preso, foi crucificado, teve morte e foi sepultado. Quando Jesus caminhava com eles e foi falando, lá a partir do versículo 27, foi falando desde o tempo de Moisés, passando pelos profetas, tudo que a palavra dizia, tudo que o texto registrado, tudo que as profecias diziam acerca do Messias, ainda assim eles não lembraram que na palavra já estava descrito o que aconteceria com o Messias, o que aconteceria com Jesus, já estava descrito. Eles não conseguiram entender por completo o que a palavra, o que toda a Torá, do que os profetas, do que todo aquele período vinha sendo dito acerca de Jesus, eles ainda não tinham conseguido entender. 2 dos discípulos voltaram para casa, olharam para trás, voltaram para os seus afazeres e fizeram isso conversando a respeito dos acontecimentos. Podia ser um estrangeiro, um bandido, mas os 2 caminhantes não se deram conta da aproximação do outro caminhante. Eles não prestaram atenção nesse outro caminhante que estava chegando. E aqui é que começa a beleza desse texto. Começa a beleza dessa história. Aqui começa o que nos atrai com alegria, o que aquece o nosso coração. Um ensino contado a partir desse encontro dos caminhantes com o outro caminhante. Começa uma beleza espetacular a partir dessa narrativa, desse momento. O outro, além de se aproximar, inicia um diálogo com os 2 discípulos. Ele inicia uma conversa acerca do que eles falavam. Ele inicia uma conversa a partir do que eles conheciam. Na pergunta que ele faz, o estranho dá a eles a oportunidade de lembrarem o que já sabiam, mas ainda era apenas um conhecimento. E aqui eu preciso parar. Eu falei que nós precisávamos lembrar hoje de tudo que o Senhor tem feito, lembrar dos livramentos, dos milagres, lembrar dos feitos dele. Por que eu falei sobre isso? Porque a beleza dessa história está aqui. Jesus se aproxima e ele começa com uma pergunta, tentar trazer à memória aquilo que eles conheciam, trazer à memória aquilo que eles sabiam acerca do Messias, acerca do Salvador. Jesus aqui, ele começa a tentar fazer com que eles se lembrassem do que ele havia dito. Eles precisavam se lembrar do ensino que ele havia deixado. Mas eles se lembraram, só que ainda era só um conhecimento. Mas o outro, o caminhante que se aproximou, Jesus, esse outro vai além. Ele provoca afetos e sentimentos. Ele provoca aquilo que está dentro. Os discípulos, quando eles testemunharam, eles lembraram que no caminho o coração deles ardia quando ele lhes falava sobre tais coisas. Era um conhecimento, mas durante a conversa, esse conhecimento aqueceu o coração deles. Trouxe um sentimento, um afeto, trouxe de volta a esperança. Trouxe de volta algo precioso que eles haviam vivido com Jesus. Por isso eu comecei o culto hoje te convidando a pensar nas coisas maravilhosas que ele tem feito nesse tempo difícil que nós estamos enfrentando nos últimos meses. Tempo esse que nós achávamos que eram 15 dias, depois achamos que era um mês, depois passou um pouquinho mais de um mês, e aí
Já se passou 3 meses. Nesses 3 meses, você hoje, nesse momento, consegue lembrar das coisas maravilhosas que Jesus nos prometeu? Você consegue, nesses 3 meses, você tem conseguido trazer à memória as promessas, o chamado, a convocação? Porque todo aquele que crê e aceita Jesus como seu Salvador recebe uma convocação para fazer parte da missão de Deus. Nós fomos convocados a ir e pregar o Evangelho. Quando nós vamos e pregamos o Evangelho, o nosso coração é cheio, preenchido pelo Espírito Santo. Porque nós só conseguimos falar daquilo que nós conhecemos. Então é importante demais olhar essa história e enxergar na beleza da memória que ela trouxe àqueles homens. Porque o que fez com que eles reconhecessem Jesus? A memória de um momento precioso de comunhão e intimidade. Foi isso que fez com que eles reconhecessem. O outro dessa história, ele sempre entra na história da minha e da sua vida. Ele nos ajuda a ver coisas que normalmente nós não conseguimos ver. O outro da história, que também podemos ser nós podemos ser o outro da história de alguém. Discipulado é relacionamento. Discipulado é cuidado. Discipulado é andar ao lado do outro, é caminhar com o outro. Esse é o estilo de discipulado que Jesus nos ensina. E é aí que nós precisamos nos envolver. Por quê? Nós podemos ser o outro de alguém. Jesus caminha conosco. Ele já entrou na nossa história. Em algum momento, nós estávamos num caminho e Jesus veio e caminhou ao nosso lado e nos alcançou. E, ao sermos alcançados, nós continuamos no caminho que Ele nos oferece. Porque a Bíblia nos conta, lá em Gênesis, que existem 2 caminhos. A bênção e a maldição. O que Deus nos orienta? Eu te oriento a escolher a bênção. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, Ele nos encontra nesse caminho, Ele converte o nosso caminho, Ele nos faz um convite à conversão. E quando nós nos convertemos, somos convocados à grande missão de Deus, porque a missão não é da igreja local, nós fazemos parte da missão como igreja local. Nós somos a igreja viva do Senhor, somos parte da missão de Deus. A missão de Deus é para a igreja dele sobre a terra. A missão não está impedida de ser vivida nesse tempo. A missão está para ser vivida nesse tempo. A missão está para ser apreciada nesse tempo. A missão está aí posta diante de nós, indo, pregando, batizando. Esse é o convite, é a comissão para todo crente. Nós podemos ser o outro de alguém por meio das nossas atitudes, por meio da nossa solidariedade, apoio, compreensão, incentivo, tolerância e consolo. Sempre que temos o outro que se aproxima de nós, e nós mesmos podemos ser o outro que se aproxima de alguém, na aproximação e no diálogo, existe um relacionamento com o outro e com Deus. O relacionamento com Deus se dá no relacionamento com o outro. Nós não podemos dizer que nos relacionamos com Deus se nós não nos relacionarmos com o nosso irmão. Não tem como nos relacionarmos com Deus e abandonarmos alguém à beira do caminho. Não tem como nos relacionarmos com Deus e desprezarmos o nosso próximo. Então, quando esses discípulos se encontram com o outro, nós aprendemos que podemos ser o outro de alguém. Porque Jesus é o outro
que se encontrou com eles e se encontrou comigo e se encontrou com você e nos mostrou o caminho que nós devemos seguir, nos mostrou a direção, nos mostrou o lugar de salvação e cuidado que ele tem preparado para nós. Sempre que nos aproximamos, há uma troca, há um diálogo, há estabelecido ali um relacionamento. Quando se estabelece um relacionamento com alguém, nós passamos a caminhar. Os caminhantes convidam o peregrino para entrar, convidam o peregrino para estar juntos. Quando nós começamos esse culto, nós convidamos o Espírito Santo para estar conosco. Então entenda, nesse momento que nós convidamos ele para estar conosco, ele está nos conduzindo, ele está nos enchendo, ele está ministrando sobre nós, porque a palavra, quando ela é dita, quando a palavra é ministrada, ela precisa do preenchimento que o Espírito Santo, só ele pode dar para que essa palavra encontre morada no coração, para que ela penetre no ouvido e encontre pouso no coração daquele que está ouvindo e principalmente daquele que também está falando. O Espírito Santo é que nos convence do pecado e do juízo. Ele que nos convence do nosso mau caminho. Quando nós caminhamos com Jesus, nós podemos sim ser o outro da vida de alguém. Quando nós caminhamos com Jesus, nós aprendemos que ao nos relacionarmos com Ele, nós nos relacionamos com o próximo e nessa relação com o próximo, nós precisamos levar o próximo a conhecer quem Ele é. As nossas histórias, as nossas falas, aquilo que nós contamos acerca de quem Deus é, de quem Jesus é, precisam alcançar os corações dos outros. Porque é no caminho, não é parado, não é entristecido somente que nós vamos nos encontrar com Jesus, mas nós encontramos com Jesus nos momentos de tristeza, sim. Você pode, nos momentos de alegria, festejar e saber e ter a certeza e a convicção de que Ele está ali conosco, de que Ele está presente. Mas entenda, meu irmão, no momento de tristeza, no momento de dificuldade, no momento de tomada de decisão, você precisa crer que o Senhor Jesus está ali presente, caminhando, te conduzindo, trazendo a sua memória. Comece a lembrar, não pense. Isso é muito comum nos dias de hoje, porque as coisas são muito rápidas, é tudo muito automático, é tudo muito. Nós vivemos muito tempo no automático, a igreja entrou num automático, numa rapidez. E hoje nós estamos parados em um lugar sozinho. Talvez você está sozinho aí na sua casa, ouvindo essa live, ouvindo essa palavra através do seu celular. Talvez você esteja sozinho aí, mas entenda, no relacionamento com o outro, como peregrino, convide outros a entrar e estar contigo nessa caminhada com Jesus. Convide outros a caminhar, a ouvir, a entender que Jesus disse que estava indo para o Pai, preparando um lugar para cada um de nós. Comece a contar para as pessoas todas as maravilhas que o Senhor tem realizado, todo o cuidado que Ele tem realizado nesses dias sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa casa. Porque o Senhor tem realizado. O peregrino aceita o convite e quando ele vai render graças, uma atitude diária que poderia ser considerada natural naquela época, como é natural sentar à mesa e agradecer ao Senhor pelo alimento, como é natural acordar e agradecer pelo dia, nessa atitude comum, mas que só quem se relaciona com você sabe como você vivencia isso. Porque eu conheço a maioria de vocês que está aqui, tanto no Facebook quanto no Instagram, eu conheço a maioria de vocês. Mas eu não conheço alguns numa intimidade tão grande a ponto de saber quais são todas as suas práticas. Mas o Senhor Jesus conhece. Quais são as nossas práticas? Ele conhece
como nós estamos vivendo o nosso relacionamento com Ele. Esses discípulos conheciam porque esses discípulos conviviam como família com Jesus. Eles caminhavam e comiam juntos e dormiam juntos. Eles viviam como família. E como família de Jesus, a hora que Jesus foi agradecer, foi o momento que se lhes abriu os olhos. Foi o momento onde eles olharam e viram: esse é o Messias, esse é o Salvador, ele ressuscitou. Foi o momento que a memória deles, o conhecimento que eles tinham, deixou de ser algo só da memória, deixou de ser algo só que havia ouvido, que haviam escutado de Jesus, que haviam sabido, tinham tomado conhecimento de que os profetas haviam dito acerca de Jesus. Deixou de ser um conhecimento e passou a ser uma verdade. Deixou de ser conhecimento e passou a ser algo muito real, verdadeiro, pessoal para eles. E imediatamente eles voltaram a caminho de Jerusalém para se juntar com os outros, para se juntar e dizer: olha, ele ressuscitou, porque nós estávamos voltando para Emaús, nós chegamos lá, nós falamos, e quando ele falava a caminho conosco, o nosso coração ardia. Trazer a memória é o que nos dá esperança. Trazer a memória a palavra que nos foi dada. Quando o Senhor me chamou ao ministério pastoral, eu idealizei como, quando, de que maneira o Senhor poderia agir na minha vida, de que maneira o Senhor poderia realizar algumas coisas para que eu pudesse seguir em frente, para que eu pudesse estar indo na direção daquele chamado. Quando ele me chamou para o ministério, eu idealizei. Porém, quando aconteceu, foi muito diferente de tudo que eu havia idealizado. Quando eu fui para a faculdade, a maneira como Deus agiu, a maneira como Deus cuidou, a maneira como Deus conduziu o caminhar, na minha saída de Três Rios e no meu retorno para Três Rios, quando o Senhor decidiu realizar todas as coisas, não foi da maneira que eu havia idealizado, mas assim como esses caminhantes, foi da maneira como Deus havia planejado. Foi como Deus havia planejado. Foi como Deus havia desejado que acontecesse. Foi assim que Deus fez. Foi dessa maneira que Deus realizou através de Jesus na vida daqueles homens. E não foi só para que eles tomassem conhecimento de que tais coisas haviam acontecido, mas foi para que eles entendessem e para que nós aprendêssemos e entendêssemos que na vida encontramos com outros para juntos estabelecermos uma caminhada. Nós olhamos a beleza desse texto e precisamos entender que a nossa caminhada comum, a nossa caminhada, ela é estabelecida em unidade. Nós estamos estabelecendo um relacionamento, nós estamos estabelecendo uma caminhada que nós precisamos ter como base valores da justiça, da paz, do amor, da solidariedade, da tolerância e da dignidade. A nossa caminhada, ela precisa mostrar para o mundo, apresentar para os que sofrem que em Deus existe justiça, que em Deus existe paz, que em Deus o amor que Ele está disponível a nós, que em Deus existe solidariedade, existe tolerância, existe uma vida com dignidade. Em Deus. Mas isso só será estabelecido quando nós estivermos sempre caminhando em unidade, quando nós estivermos desenvolvendo uma caminhada em uma única direção. Nós somos diferentes. Nós às vezes pensamos de maneira diferente.
nós divergimos em várias opiniões, mas, meu irmão e minha irmã, uma coisa nos une: é o amor de Deus, estabelecido e ofertado a nós no Calvário. O que nos une é muito maior do que qualquer diferença. Nós somos, sim, diferentes, mas nós servimos ao único Deus. Amamos e adoramos a um Deus vivo e poderoso que nos apresenta nessa caminhada. Um modelo de caminhada que nos leva a viver um discipulado como Jesus viveu. Porque Jesus, ele contou e falou de tudo que estava estabelecido na palavra acerca dele. Mas o que fez com que esses homens o reconhecessem foi um momento de render graças, porque eles estavam habituados a caminhar junto, a sentar à mesa da comunhão junto. Eles tinham intimidade. Eu e você precisamos nos relacionar com o Pai com tamanha intimidade. Mas nós precisamos, à medida que nos relacionamos com Deus, nessa intimidade poderosa, precisamos nos relacionar com o outro e desenvolvermos uma caminhada, um relacionamento de intimidade que leve ao seu irmão, à sua irmã, a um lugar de paz e justiça, a um lugar de amor. Nós precisamos, nesse tempo, abrir os nossos olhos, olhar e enxergar além das nossas próprias dores. Nós precisamos olhar e enxergar além da nossa própria dificuldade. Tem sido tempos difíceis. Temos experimentado tempos de dificuldade. Sim, temos. Temos estado preocupados com o porvir, temos estado preocupados de como será. Mas uma coisa é real para mim. Eu posso me preocupar. Eu posso ter dificuldades com tudo que está acontecendo à minha volta. Mas eu preciso continuar crendo que o meu Deus, um Deus todo-poderoso, está, sim, caminhando ao meu lado, caminhando comigo em todo momento. E eu quero te convidar essa noite a trazer a memória, a buscar na sua memória tudo que o Senhor Jesus já declarou a seu respeito. Você é filho, você é filha de um Deus todo-poderoso que te ama. Você é filho, você é filha de um Deus que, além de te amar, ele tem prazer em se relacionar contigo. Ele tem prazer em te ouvir. Ele tem prazer em curar as suas dores. Ele tem prazer em restaurar aquilo que foi quebrado durante a sua existência. Ele tem prazer de trazer você de volta ao caminho que ele preparou. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que te enche de esperança nessa noite, meu irmão e minha irmã. Esse é o Deus que te diz, olha, eu estou aqui. Eu sou o outro nessa caminhada. Mas eu estou te convidando a ser o outro na caminhada de alguém. Talvez alguém hoje esteja precisando, esteja com uma necessidade especial de que você caminhe com ele. Talvez nesse tempo presente, alguém está precisando de que você caminhe. Mas, pastora, nós estamos de quarentena. Mas hoje, nós conseguimos cultuar cada um dentro do seu lar, utilizando as ferramentas que nós temos a possibilidade. Nós estamos e precisamos e necessitamos continuar. Porque todos aqueles que necessitam trabalhar têm que sair. Mas nós que não estamos precisando sair todos os dias para o trabalho, precisamos ficar. E alguns já estão na fase de que são aposentados, de que não trabalham mais, de que necessitam permanecer em casa. Mas nós podemos sim ser o outro na caminhada de alguém através da tecnologia que nos é ofertada. Através das nossas redes sociais, através do nosso WhatsApp, nós podemos ser o outro ligando, nós podemos ser o outro dizendo, olha, eu estou aqui, você pode contar comigo.
ser o outro na caminhada de alguém é atender o chamado da missão de Deus. É ir, simplesmente ir e pregar, simplesmente falar do amor de Deus, estar pronto para ouvir. Porque muitas vezes nós perguntamos se está tudo bem, mas nós não estamos prontos para ouvir aquilo que o outro tem para dizer. Meu irmão, minha irmã, como filhos e filhas do Deus Altíssimo, quando você perguntar a alguém se está tudo bem e a pessoa te dizer não está, ouça. Esteja disponível para que ela fale das próprias dores. Porque alguns estão sofrendo dores e necessitam de alguém para caminhar junto. Necessitam de alguém para simplesmente dizer assim, olha, pode falar, eu vou ouvir. Talvez você sente para ouvir sem ter nada a dizer. Mas como eu disse, é o Espírito Santo de Deus que nos conduz. É o Espírito Santo de Deus que habita em mim e você, que vai nos dar palavra, que vai nos dar orientação, e algumas vezes você não vai ter nada a dizer, mas simplesmente por parar e ouvir o outro, você já fez parte da caminhada dela. Você já fez parte da caminhada, você já fez parte da história, você já fez parte daquele momento que ele necessitava de alguém para ouvir. Então, vamos caminhar, assim como esses caminhantes, vamos trazer a memória, deixe o Senhor Jesus trazer a sua memória, aquilo que arde no seu coração. Deixe o Senhor Jesus trazer a memória o momento que ele disse assim, olha filho, filha, eu tenho um lugar preparado. Filho, eu tenho um chamado, você vai fazer. Entenda, não são as circunstâncias que podem te impedir. Não são as circunstâncias. Quando eu fui chamada pelo Senhor até chegar à faculdade, passou-se quase 9 anos. Passou muito tempo. Passou um tempo que eu poderia ter parado e dito assim, olha, ele desistiu. Mas durante esses 8 anos, eu caminhei buscando conhecer e prosseguir e conhecer quem o Deus que havia me chamado era. Eu passei por esses 8 anos, conhecendo, me envolvendo com a vontade dele. Então, quando o Senhor te disse e te convidou a fazer parte da missão dele, seja de que área for, seja no altar, seja servindo fora do altar, seja intercedendo, seja adorando, seja mexendo nas tecnologias que hoje são necessárias para a propagação do evangelho dele, entenda, ele está te capacitando e te conduzindo por uma caminhada ao seu lado. Então, quando a palavra arder no seu coração, não duvide. Quando o Senhor trouxer a sua memória, não duvide. Agradeça, espere, mas espere não de maneira estática, parada. Espere se movimentando em direção ao reino. Espere se movimentando em direção à vontade dele. Espere se movimentando em direção àquilo que ele deseja para mim e para a sua vida. Que nessa noite, o Deus que nós servimos, Todo-Poderoso, possa ter falado ardentemente ao seu coração. Que ele possa continuar falando das maravilhas e do amor dele no seu coração. Nós vamos orar. Nós vamos clamar para que o Deus Todo-Poderoso possa nos ajudar a abrir a nossa visão e enxergarmos que Jesus está caminhando ao nosso lado. Que Jesus está caminhando conosco. Que Jesus está nos conduzindo por um caminho novo, um caminho para a eternidade. Um caminho que nos leva a experimentarmos a eternidade aqui. Nós não estamos nos preparando mas nós estamos nos preparando dia a dia para continuarmos nessa caminhada para a eternidade. Aleluias. A Tamira está aí conosco, que eu vi chegando durante o culto, a Raica, a Sara. Sejam bem-vindas a nossa irmã Dagmar, lá de Ferraz de Vasconcelos.
está aí conosco. Que Deus te abençoe, minha irmã. Tia Isa tá aí, eu vi comentando. Tem mais alguns irmãos e irmãs que eu já não consigo mais enxergar e achar o nome aqui, mas eu quero dizer que vocês todos são muito bem-vindos e bem-vindas. Que vocês todos fazem parte do rebanho que o Senhor me presenteou nesta terra. Vocês fazem parte do rebanho, nosso irmão Evaldo, que o Senhor me presenteou. Um rebanho que ele disse para que eu cuidasse. E naquilo que eu puder, eu quero exercer esse cuidado, exercer esse ministério, esse serviço na casa do Senhor, caminhando contigo lado a lado. Amém? Vamos orar, falar com Deus. Pai, nós te agradecemos por esse tempo. Nós te louvamos por esse momento precioso, Senhor Deus, de partilha da tua palavra. Momento precioso de caminhar com os meus irmãos e irmãs. Momento precioso, ó Deus, de poder experimentar a tua presença, de poder saber que o Senhor está aqui conosco, que o Senhor está falando aos nossos corações, que o Senhor está nos ensinando, nos conduzindo, ó Deus, abrindo a nossa visão, enchendo, Senhor Deus, o nosso coração com a tua presença. Pai, que o Senhor nessa noite possa dar sonhos, ó Deus, sonhos aos teus filhos e filhas. Senhor, que o Senhor possa trazer a memória e dar esperança, gerar esperança àqueles que estão com pouca ou quase nenhuma esperança nessa noite. Deus, que o Senhor possa curar aqueles e aquelas, ó Deus, que estão sendo acometidos, ó Pai, por depressão, por tristezas, ó Deus, que o Senhor possa, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, alcançar, tocar, ó Deus, esses corações nessa noite, que o Senhor possa conduzi-los, ó Deus, por um caminho de cura, por um caminho de restauração, por um caminho de restabelecimento, ó Deus, da saúde emocional. Pai, em nome de Jesus, se os teus filhos e filhas necessitam de cura física, Senhor, que o Senhor também possa ministrar a cura. Senhor, que o Senhor possa, Deus, alcançar, ó Deus, as vítimas, ó Pai, desse vírus, ó Deus, espalhado por toda a nossa cidade. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor Deus, visitar os leitos de hospital agora, que o Senhor possa, Deus, visitar, ó Pai, aqueles e aquelas que estão, Senhor, em isolamento dentro das casas. Senhor, que o Senhor possa visitá-los com cura nessa noite. Senhor, que o Senhor possa, Deus, dar sabedoria, Senhor Deus, aos cientistas, aos pesquisadores, ó Pai, que estão dia e noite, Senhor, lutando para alcançar uma vacina. Senhor, nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas, que o Senhor está, Deus, dando sabedoria, mas nós te pedimos, Deus, age com poder e graça sobre a vida dos cientistas. Nós abençoamos, ó Deus, a vida dos cientistas, ó Deus, que estão pesquisando. Abre o entendimento, Senhor, mostra, Senhor Deus, a maneira correta para que eles consigam desenvolver, ó Deus, uma vacina. Pai, em nome de Jesus, também toma os médicos, ó Deus, os enfermeiros, os atendentes, Senhor, os zeladores dos hospitais, Senhor, das clínicas, ó Deus, os funcionários de laboratório, Senhor, Deus, os funcionários da Fiocruz, Pai, Senhor, todos os que estão à frente da batalha, Senhor, Deus, os bombeiros, policiais, ó Deus, Senhor, os agentes de saúde que estão trabalhando nas barreiras sanitárias, ó Deus, que o Senhor, que é Deus presente, que é Deus conosco, que é poderoso em graça, possa alcançar e cuidar de cada um deles, de cada um delas. Senhor Deus, toma a vida da enfermeira Kátia, Senhor dos Santos, que está internada. Senhor Deus, nós te pedimos nessa noite, visita, Senhor, a tua filha, lá em São Pedro da Aldeia. Deus, visita ela, Senhor Deus, com poder. Visita, Senhor Deus, ministrando a cura. Restaura, Senhor, o funcionamento do pulmão. Senhor, restaura o funcionamento do coração, Senhor. Restaura, Senhor Deus, todo o aparelho respiratório, Senhor, da tua filha. Restaura, Senhor Deus, o sangue dela, Pai. Senhor, que ela possa, Senhor Deus, produzir anticorpos, que os remédios façam o efeito necessário, não somente na vida dela, Deus, mas de todos aqueles e aquelas que necessitam nesse momento de cura. Ministra cura. Senhor Deus,
Que o Senhor possa cuidar, ó Deus, das gestantes. Que o Senhor possa cuidar, Senhor, das mães que acabaram de ganhar os seus filhos. Que o Senhor possa, Deus, estar cuidando, ó Deus, desse momento onde os bebês, ó Deus, estão chegando num tempo, Senhor, de grande dificuldade. Senhor, guarda a vida desses pequeninos, dê sabedoria aos familiares, ó Deus, dê entendimento aos amigos, ó Deus, para que não vão visitar, para que não vão até os lares dessas crianças. Deixe, Senhor Deus, que os pais os cuide nesse momento com alegria, paz, com tranquilidade. Senhor, nós abençoamos a tua igreja, abençoamos os teus filhos e filhas, Senhor Deus, em todas as áreas da vida deles. Senhor Deus, na área das emoções, Senhor Deus, na área financeira, Senhor Deus, na área, Senhor, sentimental. Deus, que o Senhor possa ministrar a tua bênção sobre os teus filhos e filhas. Que, Deus, nós possamos ter uma noite repleta do descanso que há em ti. Que os nossos pensamentos, que as nossas vontades, que a nossa razão, Senhor, estejam todas nas tuas mãos, debaixo do teu controle. Nos dê um descanso, nos dê uma noite guardada, uma noite de paz, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor Deus nos abençoe. Esse momento de culto, essa live vai ficar salva tanto no Facebook quanto no celular. Se você chegou agora no final, aguarde um momento, nós vamos estar salvando e você vai poder voltar e assistir desde o início e receber toda essa palavra e ser bem-sucedido em Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e guarde. Quinta-feira, às 19 horas, nós vamos estar no Facebook. Aí vai ser só no meu Facebook, tá? Nós vamos estar com uma live de oração. Então, se você tem pedido de oração, comece a mandar o seu pedido. Ruth, seja muito bem-vinda, minha irmã. Que Deus te abençoe tremendamente. Aleluia. Você pode, Ilana também, eu vi que chegou aqui agora. Que Deus te abençoe. Você pode mandar o seu pedido de oração. No momento da live, você pode colocar nos seus comentários, porque nós estaremos orando por todos os pedidos. Nós estaremos clamando juntos ao Deus da vida, para que Ele venha sarar a terra, para que Ele venha resolver, solucionar todas as nossas necessidades, para que Ele venha derramar sobre nós. Amém? Estaremos eu e a nossa irmã Ana Carla nessa live quinta-feira no meu Facebook. Então convide todo mundo, fala para todo mundo. Quinta-feira no Facebook da pastora Márcia vai ter uma live de oração, vai ter um momento de oração onde estaremos eu e a nossa irmã Ana Carla, estaremos clamando para que o Senhor realize grandes milagres. Amém? Você crê em milagres? Eu creio em milagres. Eu te aguardo quinta-feira às 19 horas. Amém? Que Deus te abençoe, que a sua família seja bem-sucedida em nome de Jesus. Aleluia.